Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes aqui do canal e olha só a opção que eu trouxe para hoje, para o nosso encontro de terça-feira aqui no canal. Final do ano chegando e uma ótima opção para presentear mais uma peça para você oferecer aí aos seus clientes é uma toalha de lavabo. É uma peça que, como eu falei, sai o ano todo. Em vídeos anteriores eu já ensinei a pintar rosa em toalhas de lavabo, essas toalhinhas pequenas, e hoje eu trago lírios. Tudo feito no passo a passo para vocês fazerem cada detalhe juntinho comigo. Lembrando que se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar aquele like caprichado, aquele comentário favorável. Assim vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer e toda semana eu vou estar compartilhando com vocês dicas e trabalhos de pintura para vocês que, como eu, é apaixonado por essa arte. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, vai ficar o contato das minhas parceiras, onde vocês vão encontrar esses stencils e os pincéis que eu uso no vídeo. Para esse trabalho, usei a toalha Que Linda, da marca Maber, uma marca muito boa que eu super recomendo. Vai ficar o contato deles aqui abaixo. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar também o link para o meu grupo lá no Telegram, porque é por lá que eu disponibilizo o risco e o guia de cores desse trabalho aqui. Então vocês cliquem no link do grupo para ter acesso gratuitamente ao risco e ao guia de cores e acompanhar essa aula juntinho comigo. Vocês vão encontrar também na descrição desse vídeo os meus cursos pagos. O último curso que eu lancei foi o curso de toalhas e tá maravilhoso. Eu convido vocês a darem uma olhadinha lá. Vocês vão gostar, tenho certeza. Então, bora lá para mais essa aula que eu preparei com todo carinho para vocês. Bom, olha só, essa pintura aqui, vou começar pelo fundo. Aqui no meu pratinho, eu já tenho branco metálico diluído no Aquarela Silk. Então, eu venho com o meu pincel Pituá, vou usar um pincel macio da série 423, mas poderia ser aquele Pituá normal, tá? Venho com o verde soft e vou preencher toda essa parte aqui, ó. E esse brilho, esse detalhe, esse brilhozinho discreto que tem o branco metálico, gente, vai fazer um diferencial aqui nessa pintura. Como vocês estão vendo aqui, ó, eu já limitei aqui a faixa da minha toalha com essa fita e venho passando essa misturinha que vai ficar, ó, bem clara. E eu vou passar, ó, esse erva doce com essa mistura de branco metálico com Aquarela Silk aqui nessa faixa inteirinha, tá? Olha só, já passei aqui, ó, a misturinha de branco metálico com Aquarela Silk e o erva doce em toda a faixa da toalha. Agora eu venho com o verde maçã e essa cor aqui, ó, maravilha, tá? É aquele rosa fluorescente da Acrylex, tá? Pega um pouquinho, venho com o pincel Pituá, vou pegar aqui um pincel menor, o número 4. Com o verde maçã, eu umedeço bem o meu pincel lá no Aquarela Silk e faço, ó, umas manchinhas. Vou fazer, ó, em alguns lugares com esse verde, ó. Como eu tô usando a tinta bem diluída, mas não é aquela tinta que vai andar no tecido, então vocês não precisam se preocupar que ela vai ficar aqui, ó, no lugar certo. Aqui por fora, ó, posso tirar o excesso de tinta do meu pincel e dar uma espalhadinha pra ficar bem uniforme, tá? Já venho, ó, com o Maravilha e vou fazer, ó, a mesma coisa. Vou fazer uma manchinha em alguns lugares e com a sujeirinha, ó, de tinta que fica no pincel, eu espalho dessa forma. É pra ficar meio manchadinho, mas não muito, tá? Venho aqui, limpo o pincel mais um pouquinho do verde maçã, jogo aqui no cantinho. Eu quero deixar, ó, com esses dois tons a pintura um pouquinho mais viva. E pronto, ó. Só isso. Para essa folha, no meu pratinho, eu faço uma misturinha de verde oliva com um pouquinho do verde musgo e venho preenchendo ela aqui, ó. Pincel número 6 da 421. Um pouquinho do verde pinheiro. Aqui, ó, nessa parte, por baixo aqui da pétala, também vou entrar com um pouquinho do verde pinheiro. E venho aqui, ó. Mais um pouquinho da misturinha de verde musgo com verde
oliva e vou preenchendo toda a folha. Aqui embaixo, eu já entro, ó, é onde que vai pegar um pouquinho de claridade, um pouquinho do verde folha, ó. E venho trazendo esse verde folha, misturando no outro tom de verde, na misturinha que eu fiz, limitando aqui, ó, o meio da folha, ó. Faço a junção bem certinho das cores, um pouquinho mais do verde folha, e venho trazendo aqui, ó, sem tirar essa parte mais escura, que eu deixei, que é a sombra que essa pétala vai fazer em cima da folha. Então, ó, faço a junção aqui bem certinho. Aqui, ó, também entro com um pouquinho do verde oliva e o verde musgo, com cuidado aqui, porque o espaço é pouquinho. Ajeito aqui mais um pouquinho. Vem com mais uma pinceladinha, ó, do verde pinheiro, pra ajeitar aqui, ó. Continuo preenchendo aqui, ó. Mais um pouquinho. Já venho com o verde folha, finalizando aqui, ó, a pontinha da folha, ó. Faço a junção nessa parte mais escura do meio. Um pouquinho mais do verde oliva e do verde musgo. Ajeito aqui. Verde pinheiro. Aqui por baixo, ó, onde acontece essa dobrinha, essa folha, ó, vai ficar um pouquinho mais escura. Então, eu venho puxando o verde oliva aqui, ó. E aqui, ó, pra esse lado aqui de baixo da pétala, também vou escurecer um pouquinho, ó. Trago, ó, esse verde oliva aqui por baixo, puxando até aqui, um pouquinho mais do verde musgo e do verde oliva, e venho trazendo aqui, ó, criando como se fosse um contorno aqui. Só sujeirinha de tinta no meu pincel, venho aqui por cima, ó, passando um pouquinho mais também. Escureço um pouquinho essa parte aqui do meio, ó. Novamente, com o verde folha, vou deixar essa parte aqui, ó, sobrepor, ó, essa dobra, essa beiradinha da folha vem daqui, ó, então eu vou apenas deixar ela aqui, ó, mais visível, tá? Faço a junção aqui no meio, clareio um pouquinho, aqui eu vou reforçar um pouquinho mais e ela aparece, ó, sujeirinha dela aqui. Aqui na parte de cima, ó, eu posso jogar só um pouquinho também, aqui, ó, do verde folha, só pra dar uma clareada aqui, ó. E pronto, ó, uma folha bem simples, pra combinar com a pintura aqui, que eu quero que seja rápida e simples, exatamente como eu disse no início do vídeo. Já venho aqui, ó, para o lírio. Olha só, pra pintura aqui, ó, do lírio, eu vou usar o rosa. Esse rosa, gente, é aquele tom de rosa que a gente usa muito pouco, porque a gente nunca sabe o que fazer com ele, tá? Então, eu vou usar o rosa, o maravilha, o magenta e um pouquinho do vinho. No meu pratinho, eu aproveitei o restinho de aquarela silk que tinha e fiz uma misturinha do maravilha com magenta, pra dar, ó, esse tom aqui. É só pegar uma pinceladinha de cada e ir misturando, tá? Eu gosto bastante de criar essas misturas porque dá um tom diferente. Então, eu venho, ó, com o rosa. Vou começar, ó, por essa pétala aqui que tá por baixo, ó. Passo de um lado. Tô usando o pincel número 8, da 421. Trago até aqui assim, ó. Limpo o pincel. Já venho com a misturinha de maravilha e o magenta. E vou passando aqui, ó, na parte de cima. E vou trazendo até aqui no miolinho. Venho fazendo a junção desses tons, ó. E aqui embaixo, ó, preencho essa parte aqui também, pra deixar um pouquinho mais escura, ó, que seria a profundidade aqui dessa pétala. Então, o rosa, ó, vai aparecer só um pouquinho aqui, ó, e eu reforço. E pronto. Venho, ó, pra essa pétala que tá aqui por baixo. Começo aqui, ó, com rosa. Trago até aqui, ó.
já trago a tinta bem em cima do risco. Limpo o pincel, venho com a misturinha de maravilha, com magenta, completo aqui, ó, a pontinha da pétala, e venho, ó, fazendo a junção. E trazendo esse tom até aqui no finalzinho da pétala. E volto unindo, dessa forma. E vou fazer isso em todas as pétalas, ó. Observa onde eu quero deixar um pouquinho mais claro. Venho com o tom de rosa. Espalho bem. Aqui, ó, a pétala faz esse movimento, a pontinha dela vai lá pra trás. Já venho com a misturinha de magenta com maravilha, completando aqui, ó, trazendo até aqui. Um pouquinho mais. A pétala aqui tem uma dobrinha, então aqui por baixo eu entro com um pouquinho da mistura de maravilha, com um pouquinho do magenta. Eu amo o resultado dessa mistura, fica bem diferente. E venho aqui, ó, com rosa, fazendo a beiradinha dessa dobrinha. Depois a gente vai deixar ela um pouquinho mais visível. Com a mistura de maravilha, eu venho trazendo aqui, ó, pro meio, ó, da pétala e completo também essa aqui, ó, essa parte aqui. Faço a junção bem certinho. Já venho aqui, ó, pra essa rosa. Eu vou passar esse rosa nessa pétala aqui, ó, nessa parte, ó, que é onde vai ficar mais claro pra mim. Então, venho completando aqui o meu desenho, trazendo a tinta bem em cima do risco, até aqui, ó. Mais um pouquinho. E desse lado aqui, ó, também. Venho pra misturinha de magenta com rosa. Aqui, gente, agora, ó, vai ficar tudo meio unido. E eu vou definir depois o miolinho desse lírio com o vinho, tá? Então, venho, ó, completando aqui essa pétala. E aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho essa mistura no meio aqui da pétala. Tá com dificuldade aqui no desenho? Pega um lápis 6B, reforça toda a pétala aqui, ó, se o risco ficou fraco. Pra não se perder depois, tá? Venho nessa daqui, ó, vou passar um pouquinho só de rosa aqui, acabei pegando maravilha. Venho novamente com rosa e passo aqui, ó. E o rosa, essa mistura de rosa com maravilha, dá uma mistura bem bonita também. Mas aqui é só rosa mesmo. O maravilha aqui é misturado com magenta. Venho aqui, ó, completando o finalzinho da pétala. E aqui, ó, a fita que eu passei. Não deixa chegar até no final, né? Vai comer, vai cortar um pedacinho do final aqui da pétala, e já venho aqui, ó, completando. Mais um pouquinho. E venho aqui. Novamente, com um pouquinho do rosa, venho aqui, ó. Misturinha de magenta com maravilha, e venho aqui, ó, completando o finalzinho aqui da pétala, e aqui na pontinha, ó, também. Deixo a pontinha aqui bem fina, e vem subindo aqui, ó, desenhando. Mais um pouquinho pra finalizar, completar aqui, ó. Deixo essa parte aqui um pouquinho mais escura, porque aqui tem uma dobrinha que eu vou reforçar ela depois, ó. E aqui por cima eu contorno. Aqui, ó, por cima dessa pétala, ficou faltando, ó, eu colocar um pouquinho de magenta, ó, dessa forma. Tinta bem na pontinha do pincel, eu venho contornando aqui, ó. Venho com um pouquinho do vinho, coloco esse vinho, pegando um pouquinho da mistura de magenta com rosa. E vou desenhando aqui, ó, vou identificando o meu desenho. E com esse vinho, eu venho dando a profundidade, ó. Vou colocando uma pétala sobre a outra, jogando pouca tinta. Aqui, ó, vai pegar um pouquinho de sombra, ó, essa pétala em cima dessa. E aqui, ó, é só pra separar mesmo. Aqui, ó, essa pétala vem até aqui. Aqui, ó, viro meu pincel pra me reforçar aqui por baixo dessa dobrinha. Pego um pouquinho mais de vinho. E venho aqui, ó, refazendo, ó, a dobrinha. Pego um pouquinho mais de vinho, coloco com a misturinha
de magenta. Com maravilha, isso vai deixar o vinho um pouquinho mais claro. Aqui, ó, essa pétala apresenta uma profundidade, ó. Então, eu deixo aqui marcadinho, volto aqui pra refazer a dobrinha. Aqui, gente, é o miolinho, ó, de onde vai sair o pistilo desse lírio. Então, aqui eu vou escurecer, ó. Venho com a misturinha, eu vou puxando aqui, ó, dou profundidade aqui, puxando pra uma pétala e pra essa daqui também. Vem com um pouquinho mais, bem pouquinho, vinho. Aqui, ó, no meio, ó, dessa pétala, vou dar uma puxadinha também. É pouquinha coisa, só sujeirinha de tinta no pincel, só pra dar uma profundidade nessas pétalas, ó. Venho aqui, jogando bem de pouquinha tinta e aqui também, ó. Essa daqui, ó, também venho aqui no meio e vou puxar um pouquinho, ó. Sempre obedecendo o movimento que a pétala está, eu tenho que virar, ó, essa voltinha, essa profundidade da pétala pro lado que ela está. Bem pouquinho. Limpo o pincel. Vem com um pouquinho do rosa escuro e do rosa candy. Venho aqui, ó, com rosa escuro, vou pegando aqui por baixo pra fazer o copo desse lírio. Como ele tá lá por trás da folha, recebe sombra, ó, da folha e das pétalas, ele vai ficar um pouquinho mais escuro do que as pétalas da flor. Venho com vinho aqui por baixo, passando pelo lado de baixo, viro o pincel pra contornar aqui essa partezinha que aparece, ó. Venho aqui com um pouquinho mais e venho aqui, ó, também, ó, pra escurecer essa parte aqui, ó, onde que vai pegar um pouquinho mais de sombra, ó. Então, ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Limpo o pincel, venho com a sujeirinha do rosa pra passar um tiquinho de nada de tinta aqui, ó. Mas fica, ó, tudo bem separadinho. Continuo com o pincel número 6. Aqui no miolinho desse lírio, ó, eu vou dar um pouquinho mais de profundidade. Deixar um pouquinho mais escuro, pra mim tirar os pistilos daqui, ó. Subo aqui um pouquinho mais, faço a separação aqui, ó, dessas duas pétalas e venho aqui, ó. Dessa forma. Sujeirinha. Aqui, vou passar um pouquinho mais, ó, do vinho. Puxando aqui. Nessa aqui, ó, também. Com pincel menor, eu vou retocando essas partes aqui, ó, de profundidade. Limpo o pincel, vem com o rosa escuro. Bem pouquinha tinta no meu pincel. E venho aqui, ó, só contornando essa pétala. Vou fazer isso em todas, ó. Só vou deixar, ó, a beiradinha aqui da pétala um pouquinho mais escura. E vou repetir esse processo em todas as pétalas, ó. Principalmente nessa parte aqui, ó, onde elas aparecem bem no tecido, ó. Venho com a pinceladinha e vou contornando. Aqui, ó, também, ó. E desse lado aqui, novamente. Um pouquinho mais. Nessa daqui, ó, que tem essa voltinha, também vou fazer isso. Nessa parte aqui, ó, também, ó. E nessa última, ó, vou fazer a mesma coisa. Aqui no cantinho, vou jogar, ó, vou escurecer essa daqui, ó, com um pouquinho do magenta aqui na beiradinha. E pronto. Limpo o pincel novamente, venho com um pouquinho do rosa quente. Vou pegar esse rosa quente com um pouquinho do rosa. Ou aqui, gente, vocês já podem usar um pouquinho do Tutti Frutti, tá? Quem quiser. Eu vou usar essa misturinha e vou jogar aqui um pouquinho, aqui, ó, pra dar uma claridade nessa pétala, bem pouquinho. Em alguns lugares, ó, eu venho com um pouquinho mais do rosa, pra essa pétala aqui, ó, aparecer um pouquinho mais, ó. E passo aqui nessa voltinha. Eu vou criando, gente, com bastante cuidado, alguns detalhes nessa pétala. Venho aqui, tinta, ó, bem na beiradinha do pincel, eu vou reforçando aqui a dobrinha que a pétala fez, ó, deixando mais claro bem a beiradinha. Um pouquinho mais de rosa candy, venho aqui, ó, eu vou trabalhar com sujeirinha de tinta no meu pincel, pra dar essa claridade, ó, na pétala. Não é luz, tá? É uma claridade, por causa do movimento que a pétala faz, ó. Então, em alguns lugares, ela vai apresentar essa claridade. Venho aqui, ó, e aqui também.
Aqui, ó, jogo sujeirinha e venho, ó, esfumando. E tem que ser jogado, ó, bem de pouquinha tinta. Esfumo. Venho com um pouquinho aqui também, um pouquinho mais do rosa candy. Passo aqui, ó, porque esse rosa candy, ó, ele não pode tampar o rosa, né? O tom de rosa que eu usei lá por baixo é só pra dar uma clareada, ó, pra ressaltar o movimento que a pétala fez. A flor se abriu e ela se abriu toda, ó, a ponta dela foi lá pra trás. Então, ó, é pra ressaltar, né, esse movimento. Venho, ó, com um pouquinho do rosa aqui, ó, e trago essa pétala aqui até aqui no miolinho. Viro o meu pincel, viro o lado, né, que tá a tinta no meu pincel e trago até aqui embaixo. Venho aqui, ó, nesse lado dessa pétala aqui e faço a mesma coisa. Mais um pouquinho do rosa candy, venho aqui, ó, sujeirinha, limpo o excesso de tinta do meu pincel e dou uma clareada aqui, ó. Mais um pouquinho, como eu disse, sempre jogando aos poucos, venho aqui, mais um pouquinho aqui, ó, só um pouquinho de tinta, já espalho, ó, pra todos os lados. E olha o movimento que vou dando com essas pinceladinhas, ó, nessa pétala. Espalho aqui bem, mais um pouquinho do rosa pra desenhar o comecinho dessa pétala aqui, ó. Venho aqui com um pouquinho de tinta, ó, viro o lado que tá a tinta no pincel, coloco nessa daqui também. Faço a união, a junção aqui, ó, das cores com um pouquinho mais, ó, do rosa. Venho aqui, sujeirinha de rosa no meu pincel pra ele aparecer aqui um pouquinho mais e pronto. Venho com o pincel 0. Vou usar aqui o 00 da Castelo, o C507. Eu vou fazendo com o vinho aquelas marquinhas que tem, ó, na pétala do lírio. Essa marquinha, gente, tem que ser aqui, ó, na mesma direção, tá? Na mesma altura nas pétalas. Então, venho aqui, ó, algumas eu faço maiores, porque elas não têm um padrão e não são redondadinhas, não. Então, ó, posso fazer algumas maiores, umas menores, mas sempre na mesma altura, tá, ó? Não posso exagerar também, colocar demais, não. É algumas. Venho aqui, ó. Com uma pinceladinha, eu faço várias, ó. E vou colocando, ó. Deixo umas um pouquinho mais forte, outras não. Diferente, tá? E não é pintinhas. Como eu falei, são pontinhos, ó, marquinhas mesmo. Essa daqui, ó, vai aparecer um pouquinho aqui, ó. E venho nessa última. Feito aqui, ó, as marquinhas, com o mesmo pincel 0, eu venho com erva doce pra fazer os pistilos. Aqui, gente, ó, tem que ter uma atenção, porque os pistilos tem que sair daqui, ó, do meio, tá? Como o copinho tá aqui, ó, por baixo da folha, lá por trás da folha, ele vai sair aqui, ó, exatamente de onde eu dei profundidade. Então, venho, ó. Fazendo, ó, os pistilos. Vou jogando aqui, ó. São 5. E tem um que é um pouquinho diferente, né? Um pistilo que é um pouquinho diferente. O comecinho, a cabecinha dele, no lírio. Então, ó, faço esses 5 que são iguais aqui, ó. Aqui, vou puxar mais um, ó. Aqui eu tenho que ter um cuidado de deixar todos eles mais ou menos da mesma largura. Eu não diluí a tinta, tá? Então, eu só tô tendo esse cuidado mesmo com o pincel, ó, pegando pouca tinta e vem passando aqui, ó. Todos, ó, seguir o mesmo tamanho. Venho aqui, ó, pra fazer, ó, o principal. Ele vem até aqui, ó. Esse principal aqui, ó, eu vou fazer o comecinho dele aqui, ó, diferente. Estão vendo? A cabecinha dele aqui, ó, vai ter, ó, 3 pontinhos, ó, dessa forma. Limpo o pincel, venho com um pouquinho do siena natural. Aqui, ó, pra pegar o siena, eu vou achatar um pouquinho esse pincel 0, pra ficar um pouquinho mais grosso. Venho, ó,
com siena natural e dou uma pincelada. Bastante tinta no pincel, eu dou uma pincelada aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, a pontinha do pistilo, não precisa, ó, ficar todos pra mesma direção, não. Venho aqui e esse aqui, ó. Eles só precisam ficar, ó, do mesmo tamanho. Então, eu dou uma ajeitadinha nesses daqui. Limpo o pincel, venho com um pouquinho do cerâmica. E com cerâmica, ó, eu vou passar um contorno. Tinta de um lado só do pincel. Eu vou passar o contorno do lado, ó, que fica ligado no pistilo. E esse vem aqui, ó. E aqui, ó. Reforço aqui um pouquinho. Venho com uma sujeirinha, bem pouquinho. Erva doce, pego um pouquinho do siena natural junto, que é pra deixar um pouquinho mais claro, só pra me dar, ó, uma claridade aqui, ó. Dentro, ó, desses pistilos. Quem não quiser pegar essas duas cores juntas pra dar essa claridade, é só pegar um pouquinho do mostarda. Eu já misturei os dois ali, pra ficar mais fácil. Volto aqui, ó, com um pouquinho do erva doce, pra reforçar aqui, ó, essa parte, ó. Conforme vai secando, ó, a tinta vai sumindo, então eu venho aqui, ó, só reforçando, ó, só retocando mesmo, tá? Dessa forma. Aqui, ó, eu vou separar, volto com um pouquinho do vinho, só pra dar um toquezinho aqui, ó, pra separar um pistilo do outro, ó. Deixar aqui da mesma largura, ó. E pronto. Venho com o pincel 0 da série 421, porque eu quero fazer umas gotinhas. Então, eu venho com a misturinha de vinho, com um pouquinho do magenta e do maravilha. Vou fazer uma gotinha escorrendo aqui, ó. Passo um pouquinho de tinta e vou espalhando, ó, subindo lá pra cima. Vem com um pouquinho mais da misturinha. Vou fazer uma gotinha, ó, bem pequenininha aqui. Pego sujeirinha do rosa escuro junto. Vou fazer uma aqui também, ó. E aqui, ó. Meia lua, puxando a tinta pra baixo. Meia lua por baixo, puxando a tinta também pra baixo. Das cores, ó, que eu usei aqui como base na pétala, venho com rosa, puxo aqui, ó. Coloco na meia lua pelo lado de dentro, puxando a tinta lá pra cima. Aqui também, ó, vou colocar um pouquinho e puxo a tinta, ó, lá pra cima. Venho novamente com o pincel 0, vou pegar o branco. Bem pouquinha tinta no pincel. Coloco um pontinho de luz aqui, ó. E aqui embaixo, contra-luz. Venho nessa aqui de cima, pontinho de luz. Aqui embaixo, contra-luz. Nessa gotinha que tá escorrendo, ó, o pontinho de luz vai ser diferente. Então, ele é puxadinho, ó. Sempre na mesma direção os pontinhos de luz das gotinhas, tá? Puxadinho. E aqui pra cima, ó, eu vou colocar outros pontinhos, porque é água. Então, ela vai refletir em vários lugares. E embaixo, contra-luz. Na folha, vou fazer uma gotinha da mesma forma, tá? Vou fazer só uma aqui, ó. Venho com esse pincel 0 mesmo aqui. Eu não gosto muito de fazer gotinha com o pincel 00, né? Mas vou fazer com esse daqui, ó. Puxo aqui, ó, meia lua. Venho aqui por baixo, vou fazer uma gotinha bem maior pra vocês entenderem bem. Faço a junção bem certinho. Vem com um pouquinho a cor mais clara que eu usei aqui na folha, que foi o verde folha. Passo aqui, ó, puxando a tinta lá pra cima. Bem com branco, pontinho de luz na mesma direção. E aqui embaixo, ó, contra-luz. E pronto, ó, não precisa mais que isso. Volto no vinho, só um pouquinho, ó, só pra mim colocar um detalhezinho aqui na ponta, ó, dessa pétala. Dessa daqui também, ó, só pra mim dar um contorno, ó. Venho aqui com mais um pouquinho, nessa voltinha aqui, ó. Puxo um pouquinho aqui. Aqui também, nessa voltinha. E aqui, ó. Só sujeirinha de tinta. Mais um pouquinho do vinho. Contornando aqui, ó, o comecinho dessa voltinha. Vem com o pincel número 2, pra mim fazer aqui, ó, o talinho dessa flor. Começo aqui, ó, com o verde folha. Venho trazendo até aqui embaixo um pouquinho do verde oliva.
e do verde musgo. Venho contornando, ó, de um lado, pego com um pouquinho do Aquarela Silk, venho do outro lado aqui, ó, contornando também, ó. E venho trazendo, ó, até aqui embaixo. Mais um pouquinho só do verde folha, passo aqui, ó, pra dar uma claridade, ó, bem no meio desse talinho. E o trabalho concluído, olha só, fica dessa maneira. Usei aqui alguns stencil, que eu acabei nem gravando como faz, né? Porque aqui no canal já tem vários vídeos onde eu ensino a maneira correta, como usar os stencil, tá? Na descrição aqui do vídeo vai ficar toda a referência do stencil e o contato das meninas que vendem o stencil, para quem quiser adquirir, entrar em contato com elas para poder adquirir esses dois stencil aqui, tá? Esse trabalho foi feito com muito carinho para vocês e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.